Olá, paz seja convosco, graças a Deus. Mais uma aula da matéria Epístolas Gerais. E vamos falar nessa feita da primeira epístola de João. Mas antes da gente iniciar nossa lição, vamos estar assim orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, vem nos ajudar, Senhor, vem falar no nosso coração através desse estudo, que possamos aprender. Dai-nos, Senhor, sabedoria, humildade, discernimento, que possamos aprender, Senhor, e colocar em prática tudo que aprendemos. Para a glória, honra e louvor do Teu nome, Jesus. Fica conosco e nos ajuda, Pai, a praticar o que aprendemos, em nome de Jesus. Amém. No módulo, na página 51, é a primeira epístola de João. Essa epístola é um discurso sobre os princípios doutrinários e práticos do cristianismo. A intenção evidente é refutar as bases, os princípios e a prática ímpias e errôneas, e advertir contra elas, especialmente contra as que rebaixam a deidade ou a divindade de Cristo, e a realidade do poder de seus padecimentos e morte, como sacrifício expiatório. A ideia da carta é alertar a igreja contra falsos mestres, contra as falsas doutrinas. Quem escreveu a epístola foi João, embora seja anônima, né? As características do apóstolo João, pelo seu linguajar amoroso, né? Pela sua maneira de falar, pelo seu discurso de amor, pela forma carinhosa, eterna que o apóstolo João tinha de escrever seus livros, como o Evangelho de João. A primeira carta também tem essas características. E ele chama a atenção da igreja, estimula os irmãos que andem em santidade, que não vivam a vida de pecado, e fala muito sobre animar os verdadeiros cristãos a ter comunhão com Deus e com o Senhor Jesus, a constância na fé e a pureza de vida. Há também vários temas similares encontrados no Evangelho de João. São eles ágape, que é o amor, né? Amor, poros, luz, zoe, vida, meno, que é habitar. Com isso, nos clareia a ideia que o Evangelho e a carta foram escritas pelo mesmo autor. A familiaridade do autor com a pessoa de Cristo, ele afirma que é testemunho ocular do ministério de Cristo. Ele afirma isso também na sua primeira carta, epístola. Sua reconhecida autoridade entre os primeiros leitores, as grandes semelhanças entre o Evangelho de João e a Epístola de João. Graças a Deus, eu particularmente amo a Epístola de João. Na página 52 nós temos o quadro. Esse quadro é um quadro comparativo das semelhanças que existe entre 1 João e o Evangelho de João. É muito bom você estudar esse quadro e ver as semelhanças, né? Eu até criei umas linhas nas laterais e coloquei as semelhanças. No 1 João 1, 2 e 3, fala que eles dão testemunho, do testemunho verdadeiro. No João 3, 11, ele também afirma que dão testemunho de Cristo. No 1 João 1, 4, para que a alegria seja completa, a alegria dos cristãos, dos servos de Deus, seja completa no Senhor. Em João 16, 24, também ele pede e fala que, em prol desse mesmo assunto, para que a alegria seja completa no Senhor. E assim sucessivamente. São textos muito semelhantes, muito parecidos. No antepenúltimo, em 1 João 5, 4, é a fé que vence o mundo, é a nossa fé, né? A fé que vence o mundo. Em João 16, 33, Jesus venceu o mundo, né? 1 João também tem um assunto muito interessante, que é 1 João 5,16, fala do pecado para a morte, que é um assunto muito polêmico. Na verdade, aqueles que pecaram contra o Espírito Santo, né? E tem muitos ensinos na sua epístola. O destinatário, por não conter saudações, despedidas ou menção de nomes,
Tem-se considerado que a carta foi destinada à igreja em geral. O apóstolo trata carinhosamente os destinatários como meus filhinhos, no 2:1, no 18, 28, no 3:7, 3:18, no 4:4, amados. Isso parece indicar que, embora não tenha vinculado a epístola a uma comunidade específica, o autor tem em mente pessoas conhecidas, as quais seriam as primeiras a receberem aquela mensagem. O grau de intimidade, né, nas palavras de João denuncia que a epístola é dele e para uma comunidade cristã, mas não diz. E como ela é uma epístola geral, é para a igreja no geral. O destinatário dela é a igreja no geral. Ao contrário dos outros apóstolos, João não dirige essa epístola a nenhuma igreja ou pessoa em particular, como ele fez, né, na terceira João, que ele escreve a Gaio, e na segunda ele fala da Senhora eleita, que é a comunidade, a igreja. Escreve para todos os cristãos, velhos e moços, 1 João 2:12 ao 14. Ele escreveu essa epístola para os que crescem em Cristo soubessem que ele tem a vida eterna, 1 João 5:13. De acordo com a tradição da igreja antiga, João viveu em Éfeso nos últimos dias de sua vida. Por conseguinte, 1 João muito provavelmente foi uma epístola geral escrita para cristãos que conheceram na Ásia Menor, na área que se circundava Éfeso. O local e a data é no ano 90 depois de Cristo, o apóstolo João, o último escritor do Novo Testamento, com seus escritos do Novo Testamento termina. Com ele, a revelação divina é fechada, que é o Apocalipse. João escreveu depois da destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Provavelmente todos os outros apóstolos tinham morrido quando João escreveu 1 João, 2 e 3 e Apocalipse. João já estava muito velho quando escreveu este livro de Éfeso. Éfeso é a cidade de onde originou o gnosticismo. João falou muito contra essa mentira neste livro. Ele fala muito contra os falsos profetas, né? Contra o espírito do anticristo que já está no mundo, que já... Então, todas as pistas mostram, apontam para João. Na página 53, o tema e propósito. A gente vê muito forte o tema, no livro fala Jesus, o Filho de Deus, e aqueles que o seguem devem viver de maneira justa. Um tema até legal, mas eu ia mais além. Ele fala muito do amor, né? João, toda a sua carta, todos os seus livros, ele fala muito do amor de Deus. E quem não ama não conhece a Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João fala muito disso, né? Ele chama muita atenção acerca dos falsos mestres. E ele enfatiza muito sobre o amor de Deus. Né? Eu acho que está aqui no livro como mensagem central. Jesus é Filho de Deus, que se encarnou para trazer luz ao mundo. Aquele que o segue deve viver na sua luz e comunhão e amor de maneira justa. O tema que ficou a desejar, né? A questão do amor, porque João fala muito de amor, né? Era o discípulo do amor e nas mensagens dele, pode observar, sempre que João chama atenção, exorta, mas ele sempre tem uma palavra de amor, uma palavra doce, uma palavra filhinhos, não pequeis, né? Amados, ele sempre tinha uma palavra de amor. E fala muito do amor a Deus, amor ao próximo. João é um dos que mais fala em amor, né? Um dos temas também que está na aplicação 1.4.3 é a vida eterna. João concede uma ênfase toda especial à experiência do cristão. Receber a vida eterna, ainda do presente, ou seja, durante a vida terrena, procedendo entretanto, há uma clara distinção entre aqueles que podem ter essa segurança, fundamentados na fé genuína, que crê na encarnação do Filho de Deus e demonstra ativamente o novo nascimento. João que fala, né, do nascer de novo, lá no seu livro. A par disso, João anseia pela segunda vinda de Cristo, contudo ele
Ela significa, em termos de escatologia, quando os salvos serão transformados de uma forma imaginável por mente humana. Ele também fala do pecado, né? Chama a atenção: filhinhos, não pequeis, mas se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele fala também aqui o terceiro ponto do amor. Ele dá ênfase à importância do exercício do amor, da vida cristã, do amor ao próximo, do amor a Deus. É de Deus que entregou seu próprio Filho. O tópico 1.4.4. A principal contribuição desta epístola à teologia cristã. A epístola de João oferece uma importante contribuição para a doutrina da segurança ao insistir na necessidade de distinção entre a fé genuína e a fé espúria, a fé hipotética, uma fé não real. Vez que a última, a fé irreal, não tem o direito à segurança perante Deus. A fé genuína deve ser confirmada não apenas pela exatidão do seu objeto, crença na doutrina de Cristo, mas também pela transformação que opera no indivíduo. Para João, a segurança não é um bem abstrato, mas isto sim, intimamente vinculada a um relacionamento constante e transformador com o Deus da aliança que se revelou em Jesus Cristo. E nós temos os esboços gerais. O esboço geral nós só vamos ler o tema, porque eu preciso que você faça esses esboços. Na verdade, o livro já pede isso, que você faça os esboços das epístolas, porque você vai estar assim aprendendo, No primeiro quadro, 1.4.5, do versículo 1 ao 4, o apóstolo dedica a sua epístola aos crentes em geral, com testemunho evidente de Cristo, para promover a felicidade e o gozo deles. Versículo 5 ao 10, demonstra-se que é necessária a vida de santidade para ter comunhão com Deus. Você vira na página 54, no quadro 2 do capítulo 2. No versículo 1 ao 2, o apóstolo se dirige à expiação de Cristo para ajuda contra as debilidades pecaminosas. No versículo 3 ao 11, os efeitos do conhecimento salvador para produzir amor aos irmãos. Olha aí o amor em evidência. No versículo 12 ao 14, ainda do capítulo 2, os cristãos são tratados como filhinhos, jovens e pais. Uma das características de João. No versículo 15 ao 23, todos são advertidos em contra do amor a este mundo e contra o erro. Ele fala que não pode amar a Deus e amar ao mundo. Nós temos que... Porque quem ama o mundo é inimigo de Deus. Exortação, do versículo 24 ao 29, exortação a permanecer firme na fé e na santidade. Na página 56, no capítulo 3, o quadro dos temas. No verso 1 ao 2, o apóstolo admira o amor de Deus e ao converter os crentes em seus filhos. Do versículo 3 ao 10, a influência purificadora da esperança de ver a Cristo e o perigo de pretender isto vivendo em pecado. Do versículo 11 ao 15, o amor aos irmãos é o caráter do verdadeiro cristão. No versículo 16 ao 21, novamente o amor. Esse amor é descrito por seus atos. O amor tem que ter frutos, falar que ama, pregar que ama é muito fácil. Mas mostrar que ama é frutos, é obras. Versículo 22 ao 24. A vantagem da fé, do amor e da obediência. Então o tema predominante em João é o amor, O amor ao próximo, o amor a Deus. No capítulo 4, versículo 1 ao 6, os crentes são advertidos em contra de atender a qualquer que pretende ter o Espírito, ou seja, fazer prova, não crer em qualquer espírito.
Essa frase do livro ficou meio sem nexo. Mas você lendo lá o capítulo 4, do verso 1 ao 6, você vai entender que João adverte a gente fazer prova dos espíritos. Não crê em qualquer espírito, porque ele fala muito do espírito do anticristo, que já habitava na terra. E mais uma vez, no 7 ao 21, o amor fraternal está vigente. Então o tema predominante da primeira carta, primeira epístola de João, é o amor fraterno, o amor a Deus. No capítulo 5, já estamos chegando à conclusão. 1 ao 5, o amor fraternal é o efeito do novo nascimento, que faz grato obedecer a todos os mandamentos de Deus. Faz a pessoa que é grata obedecer os mandamentos de Deus por amor, né? Do versículo 6 ao 8, referência às testemunhas que concordam em provar que Jesus, o Filho de Deus, é o Messias verdadeiro. Do versículo 9 ao 12, a santificação que tem o crente por Cristo e a vida eterna por meio dele. Do versículo 13 ao 17, a seguridade de Deus, de que Deus ouve e responde às orações. E do versículo 18 ao 21, a feliz condição dos verdadeiros crentes e o mandado de renunciar à idolatria. Ele fala muito do anticristo, do espírito do anticristo, e de renunciar o pecado e viver para Deus. Estudem a epístola de João, tentem achar o tema, mas crie o seu tema. Não copie o tema que às vezes tem na Bíblia. Procure achar o seu tema. Fique ligado nas repetições, no que o autor dá ênfase, para onde ele está tentando nos levar, né? E aí você vai encontrar o tema de cada epístola. Eu espero vocês estarem estudando e fazendo essas atividades. E assim que estiver ficando pronta, podem estar me enviando, para a gente já ir corrigindo e adiantando. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. E aproveite essas epístolas para estudar, porque são livros pequenos, né? Livros que a gente estuda com uma certa facilidade. Você vai gastar menos tempo para estudar esses livros do que os livros maiores, né? Então aproveite o máximo e estude as epístolas gerais e bom aprendizado. Que Deus em Cristo possa estar te abençoando. Em nome de Jesus, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Deus abençoe.